Bom, quero entrar aqui no tema, no tema 2, né, da nossa sequência de temas dos 10 dias de oração, e eu quero abrir esse tema 2 lendo um pequenino parágrafo na introdução sobre o que disse Sidney Katz em 1980. Ele disse assim: tenho um conselho sobre como melhorar a saúde dos canadenses e, ao mesmo tempo, cortar bilhões de dólares do nosso orçamento anual de saúde. Penso que deveríamos estudar o estilo de vida dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois explorar meios de persuadir o público a imitá-los em pelo menos alguns aspectos. Se você já deu uma lida no material de hoje, se você leu a introdução, você leu esse texto aqui. O que é que está aí no fundamento do estilo de vida dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Ontem eu mandei para vocês um pequeno quadrinho, né, uma ilustração, lembrando que nós já sabemos faz décadas, né? Os 8 remédios naturais, os 8 remédios naturais da saúde, os 8 remédios da natureza: ar puro, luz solar, abstinência, ou chamamos aqui de temperança, repouso, exercício, um, um regime conveniente, uso adequado da água, confiança no poder divino. Eu estou lendo aqui um trechinho do livro Ciência do Bom Viver, né? Exatamente, eu mandei para vocês ontem, o quadrinho que eu mandei para vocês colocava aqui um pequena montagem que a gente faz com a frase bem-estar, em inglês, New Start. Bem-estar começa com B, boa alimentação, E, exercício, o M, muita água. É uma brincadeira, né, que a gente faz. E, envolvimento com Deus. S, sol. T, temperança. O A é o ar. E o R é o repouso. Deus nos instrui a agir de forma adequada, equilibrada, temperante em relação a todas essas coisas. Quando nos alimentamos adequadamente, quando nos exercitamos, quando usamos água, e há uma frase interessante, né, que nós usamos também aqui dentro do nosso contexto adventista: água por dentro e água por fora, né? O envolvimento com Deus, a confiança em Deus, a confiança no poder divino, como é a frase usada no livro Ciência do Bom Viver, a exposição segura à luz solar. Você sabe que a luz solar é uma coisa muito boa, mas tudo que é usado de maneira intemperante é nocivo. Você lembra, os mais antigos aqui lembram como é que, às vezes, alguns bebês nasciam e ficavam amarelinhos logo depois que nasciam. Aqui no interior aqui do Brasil, a gente chamava de icterícia, nem sei mais se é o mesmo nome que se usa hoje ainda. E o remédio que se usava era colocar de manhãzinha, quando o sol ainda está meio que quase paralelo, né? Alguns minutos na luz do sol, no finalzinho da tarde, na luz do sol, o sol ajudava a resolver aquele assunto dos bebês, né? Mas você sabe que se você ficar na luz do sol no meio do dia, tomando aquele sol a pino com toda a força do sol, você sabe que é prejudicial à saúde, mas usando o sol com temperança. Temperança em tudo, não é só na alimentação. Respiração adequada e repouso, as horas adequadas de sono e os momentos de repouso. Você sabe
que isso promove a saúde, né? Então, é importante conhecer os meios terapêuticos naturais e saber quando e como aplicá-los. É importante saber quando e como aplicá-los. O processo da natureza para curar e construir é uma coisa gradual. Isso parece vagaroso ao impaciente, demanda sacrifício, demanda abandono de condescendências que são nocivas. É uma questão de paciência. Mas agora eu quero fazer um alerta para vocês. Eu tive experiências na minha família muito próximas e depois de 40 anos sendo pastor, a gente vê muita coisa e aprende muita coisa com o que a gente vê, né? Eu vou mencionar daqui a pouco uma dessas, mas eu vou mencionar alguma coisa aqui da minha família primeiro, tá? Há enfermidades, há enfermidades que aparecem e não dão tempo para serem tratadas com os remédios naturais. Nesse caso, é sábio fazer-se o tratamento convencional que ataca imediatamente a causa ou as células enfermas, passado o risco imediato. Aí você entra no programa de terapia natural, às vezes até para desintoxicar da medicina que foi usada e para preservar dali para frente a saúde que você reconquistou com o tratamento que foi feito e para evitar adoecer novamente. Mas há casos que você precisa atacar imediatamente. Não fuja dos médicos. Eu contei a história da minha irmã, né? Mencionei para vocês. Mencionei como foi doído a afirmação que aquela pessoa fez. Quando eu contei que a minha irmã era vegetariana por quase 20 anos e teve um câncer e morreu, e a pessoa assim, sem sentimento nenhum, disse assim: Ah, então ela fez alguma coisa errada para morrer de câncer, né? Quem dera todos os cânceres fossem resultado de coisa errada que a gente fez, nada fosse que a gente recebe geneticamente do passado e tudo mais, né? Ontem eu mencionei para vocês, sejam muito cuidadosos na maneira com que vocês falam para as pessoas sobre doenças, sobre enfermidade, porque fecha-se muitas portas a maneira com que a gente fala. Agora eu vou voltar a falar de novo sobre ela. Na mesma época que ela foi diagnosticada, uma sobrinha dela, mais nova que ela, também foi diagnosticada com câncer. E a opção feita pela minha irmã foi seguir um tratamento natural estrito, que não permitia de jeito nenhum tratamento convencional. Ela tinha câncer, já estava nos pulmões, e a opção que ela fez, e a pessoa que a estava instruindo no tratamento natural, disse assim: não use quimioterapia. E a sobrinha dela fez a opção de ser tratada pelo tratamento convencional. No resultado, 9 meses depois, o câncer da minha mãe e irmã tinha se alastrado e espalhou por todo o corpo. Ela morreu. Não deu tempo. Quimioterapia para uma enfermidade ali. Eu sei que mata um monte de células, eu sei tudo aqui. Algumas pessoas até dizem assim, queima tudo por dentro. Fui pastor de uma pessoa que dizia, não faz quimioterapia, não faz, queima tudo por dentro. E a pessoa morre, né? A outra menina que optou, lá, a sobrinha dela, esse ano agora, mês passado, eu liguei para ela. 40 anos depois, eu ligo todo mês de janeiro para ela para dar parabéns pelo aniversário. Ela completou mais um aniversário e tudo mais. Então,
Eu quero deixar esse alerta para você, porque há enfermidades que a gente precisa atacar imediatamente. Não fuja dos médicos. Precisa ir a eles, buscar ajuda para algumas enfermidades que precisam de tratamentos imediatos, ou você morre. Eu disse que ia mencionar mais para frente, vou mencionar agora. Eu conheci uma menina, no final da idade juvenil, para começar a idade da adolescência, com leucemia, e o pai optou por tratar somente com a alimentação natural, só com a alimentação natural, rejeitando a orientação dos médicos. A menina precisava imediatamente parar aquela enfermidade. Ela não está mais viva. Por que que eu estou mencionando isso? Porque nós precisamos ter equilíbrio na maneira com que nós lidamos com esse assunto de remédios naturais e algumas enfermidades que ultrapassam a nossa capacidade de lidar com elas. Então, o que é que nós fazemos com o tratamento natural, com os remédios naturais? Nós deveríamos estar usando isso desde que nascemos, como prevenção, como preservação da saúde, mas não fazemos isso, é uma falha nossa. E quando nós falhamos conscientemente em não viver uma vida cuidada por remédios naturais, né? Por esse viver natural, quando nós conscientemente rejeitamos, é até pecado, é uma rebelião contra Deus, porque Ele colocou essas coisas naturais para nós. Agora, deveríamos ter feito isso desde que nascemos. Não fizemos. Aí vem a enfermidade. O que fazemos? Temos que tratá-la. Assim que tratamos e ficamos livres da enfermidade, devemos assumir imediatamente, às vezes já durante o tratamento. E se der, já durante o tratamento, assumimos o viver natural como restauração da saúde e como desintoxicação dos remédios que foram usados e como manutenção para daí para frente evitar adoecer novamente. Então, precisa ser feita uma avaliação de tratamento natural com a medicina tradicional. Precisamos ter sabedoria para avaliar. Precisamos ser responsáveis a maneira como nós falamos para os outros. Não usa isso, não usa aquilo, usa isso, usa aquilo. A gente precisa ter formação, na área de medicina para dar opinião sobre falar para alguém não faça isso, não use aquilo, não, né? Vocês estão entendendo? Há enfermidades que têm pouca gravidade. Algumas curam-se com aplicações de tratamentos naturais. Há outras enfermidades que são graves, precisam de ajuda da medicina avançada, mas depois temos que continuar com os tratamentos e com os remédios naturais. Há enfermidades que são adquiridas no ambiente, com elementos patogênicos, vírus, fungos, bactérias. Há bactérias que elas se desenvolvem poucas horas no nosso corpo. Eu tive uma experiência aqui, um mês antes de ir para os Estados Unidos para ser pastor. Eu não morri, em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, porque havia um médico ali no Hospital Adventista, aqui em São Paulo, que ele se colocou do lado da minha cama, na UTI, e ele só arredou o pé dali depois que eu saí do perigo. Uma bactéria que em poucas horas tomou conta do meu corpo. Eu tive uma septicemia. E para todo mundo que eu contei o que aconteceu, a pessoa terminava dizendo assim: você não era para estar contando, era para você estar morto. Eu tive que usar antibiótico, e se eu não usasse, eu morria. Não dava tempo ali.
de um outro tratamento ou tratamento alternativo. Então, nós precisamos avaliar as situações, os casos, e imediatamente entrar com aquilo que resolve naquele momento ali. Agora, nós só preservaremos a nossa vida e o nosso bem-estar depois daquela crise se mantivermos um viver guiado pelas orientações de remédios da natureza, remédios naturais, vida natural. Percebe? Eu fiz questão de fazer esse destaque aqui, porque eu já perdi alguém querido, muito querido para mim, porque abandonou um remédio que poderia ter salvado a vida dela. Nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio, saber lidar com as situações. E há outras questões, né? Enfermidades que vêm pela poluição do ar, da água, dos alimentos, enfermidades hereditárias, recebemos dos nossos pais, avós, enfim. Há enfermidades que ocorrem por mutação genética, né? Um gene lá, na hora que o feto é formado, há uma mutação genética, não tem o que fazer ali. Há enfermidades que são por disfunções internas, cardíacas, renais, diabetes, cirrose, e vai por aí afora, né? Então, há situações que a medicina tem que ser rápida e imediata, e depois você continua mantendo a sua saúde com a terapia natural, depois de resolvido, controlado o problema. Seguir as leis naturais vai prolongar o tempo da vida da pessoa. E aí entramos no assunto do tema de hoje, né? Rejeitar os princípios naturais de saúde traz enfermidades. Nem todas as enfermidades vêm porque os princípios naturais foram rejeitados, mas rejeitar os princípios naturais vai trazer enfermidades, com certeza. O texto do livro Ciência do Bom Viver, lembrado aqui, diz: a doença nunca vem sem causa, o caminho é preparado, a doença é convidada porque se desconsiderou as leis da saúde. Há leis que regem o nosso organismo. O exemplo mais comum, vou chamar assim, né? Mais comum de tudo, né? Quando você compra um carro, você vai lá na concessionária, você ganhou um dinheiro aí, você juntou um dinheiro, diz, vou comprar um carro zero, novinho. Você vai lá na concessionária, você compra o carro, a pessoa entrega para você, dá lá algumas orientações, e lá no porta-luva do carro tem um livro grosso assim que a maioria dos proprietários nunca abre aquele livro. Ali está o manual do carro. A maioria não abre aquilo. Tem alguns que olham aquele livro grosso assim e falam assim: eu não vou abrir esse negócio. Mas ali está dizendo quanto você põe de pressão nos pneus, de ar nos pneus, que tipo de gasolina você põe no tanque daquele carro, de quanto em quanto tempo você deve fazer uma revisão, de quanto em quantos quilômetros você deve trocar o óleo do motor, como você deve lavar ou limpar o motor, como você deve limpar o banco, que produto você usa para limpar o banco, enfim, né? O livro é grosso, tá? Você ali tem todas as instruções para fazer aquele carro durar muito tempo e bonito, sem manchas. Quase ninguém lê. Aí a comparação que é feita, eu disse, é uma comparação bem comum que muita gente faz, né? Nosso corpo é como um carro. Ele tem um fabricante, o fabricante é Deus. Ele fez o corpo humano, ele dá instruções.
Suas instruções estão na Bíblia, em primeiro lugar, nas orientações de vida da palavra de Deus. E ele escolheu outras pessoas para nos orientarem, né? Notadamente nos últimos tempos, né? Ele orientou Ellen White para escrever sobre saúde, para dizer para a gente como é que a gente pode viver mais tempo e mais bonito. Mas às vezes o livro é muito grosso, né? E aí a gente não lê, e a gente fica mais feio e vive menos tempo. Desculpa, eu fiz uma brincadeira assim, até um pouco simples até demais, mas é isso que acontece. O nosso corpo é uma máquina biológica, mas é uma máquina. Tem uma bomba, tem um motor, um coração batendo, tem uma pele que protege de muita coisa, mas ela também pode estragar do jeito que a gente fica no sol e tudo mais. Tem um cérebro, né? Mas a gente pode acabar com ele não repousando tanto ou enchendo de coisas que não prestam. Nosso corpo é uma máquina que deve seguir alguns princípios para durar muito, ser preservado. Então, a maioria das pessoas, a maioria das enfermidades vem, a maioria das pessoas sofrem porque tomam decisões erradas, tomam direções erradas, não ligam para os princípios de saúde, não dão a mínima para os hábitos de comer, beber, vestir, trabalhar. Tem gente que trabalha desembestadamente, né? Não para nada. Eu, às vezes, fico olhando algumas pessoas trabalharem. Eu fui pastor aí 14 anos nos Estados Unidos, né? Depois eu fiquei mais 2 anos aí antes de vir embora de volta. Eu fico olhando algumas pessoas, algumas, não são todas, mas algumas trabalham tanto, tanto, tanto. E eu fico. Para uma, eu perguntei uma vez: o que é que você vai fazer quando você fizer 65 anos? E ela me olhou assustada, assim, a pessoa, né? Quando eu falei, ela não disse que é mulher nem homem, a pessoa. Me olhou assustada assim, eu disse para ela, e ficou sem palavras, eu disse assim: você tem que pensar em viver um pouco mais sua vida. Quando você fizer 65, 70 anos, se você chegar lá, eu acho que vai ser difícil chegar nesse ritmo que você está, sem repouso, trabalhando demais da conta. Deus fez a noite para a gente repousar, gente. Eu disse: quando você chegar lá, você não vai mais aproveitar a vida. E o dinheiro que você juntou, as casas que você comprou, a programação financeira que você fez, são outras pessoas que vão aproveitar. Nós precisamos cuidar disso para aproveitar a vida aqui, antes do céu. Agora, alguns não vão aproveitar nem a vida do céu, porque vão maltratar tanto seu corpo aqui, que o Senhor Jesus vai dizer assim: você matou o templo do Espírito Santo. Há uma outra coisa mencionada aqui, na página 10 que diz: muitas pessoas murmuram contra Deus por causa das suas aflições, mas Ele não é responsável pelo sofrimento que essas pessoas estão passando, porque elas escolheram deixar de lado as leis naturais da vida. É, eu me lembro, na minha infância, meu pai guardava o sábado. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. E eu me lembro do pôr do sol, cada sexta-feira, o pôr do sol feito na minha casa. Eu não estou fugindo do assunto, não. Vou ilustrar só o ponto. Eu me lembro que algumas outras famílias, na minha pequenina igreja lá no Vale do Paraíba, tinham maior dificuldade para fazer o pôr do sol na hora certa. Algumas não conseguiam fazer, iam fazer 10 da noite. Aí eu já penso que não precisava fazer mais, né? Mas eu lembro que na minha casa, faltando uns 15, 20 minutos para o pôr do sol, às vezes
faltando meia hora, meu pai já estava ali, rodeando o sofá da sala, e minha mãe já estava lá, saindo do banho, já tinha terminado a cozinha. E dali a pouco ela vinha também. E meu pai abria o inário, ele começava a cantar. Difícil, né? A saudade, às vezes, pega a gente assim, né? Mas vamos lá. Eu lembro também que, por coincidência ou não, ou por direção de Deus, na casa da Shirley era do mesmo jeito. E o pai dela ia lá, sentava e fazia o pôr do sol. Eu pergunto, por que não era difícil para o meu pai, o pai da Shirley, fazer o pôr do sol na hora certa? Não era difícil. Gente, estou falando de coração. Na minha casa não era difícil fazer o pôr do sol na hora certa. Na hora do pôr do sol, a gente já estava todo mundo sentado ali cantando e tinha aquela rotina, cantava uns três, quatro hinos, por isso que eu sei quase todo o hinário decor, né? Agora tem um novo aí, tem que decorar outros, porque aprendi lá. E meu pai tinha os salmos que ele lia, às vezes ele falava para a gente falar versículos decor, depois ele orava e tinha uma oração que todos nós fazíamos juntos depois. Porque não era difícil, sabe por quê? Porque o meu pai gostava de Deus e gostava de fazer coisas com Deus. Tá, pastor, por que que você está falando desse negócio de pôr do sol na hora aqui que a gente está falando de remédios naturais, de viver natural? Eu vou dizer para você por quê. Sabe por que é difícil para alguns seguir esse negócio de alimentação natural, de vida natural? Eu vou além. Não é só alimentação, tá bom, gente? Não é só alimentação. Alimentação é uma coisa. Quem fica só na alimentação tá manco aí. Sabe por que é difícil para alguns e por que é fácil para outros? Para quem é fácil fazer isso, é porque gosta de fazer coisas com Deus. Quando vai escolher uma maneira de viver natural, quando vai decidir uma coisa e faz uma decisão de acordo com as orientações de vida natural, está fazendo porque gosta de Deus. Deus pediu, ele gosta de Deus, faz tranquilo. Se você ficou chateado comigo agora porque eu falei isso, eu estou falando de coração. Para um pouquinho, reavalia seu relacionamento com Deus. Quando Deus pede uma coisa para a gente fica chateado e faz aquilo chateado, é porque a gente não está num bom relacionamento com Deus. Eu e minha esposa aqui, às vezes nós temos que discutir a relação, né? Eu estou usando só um termo aqui que o pessoal costuma usar, né? Fazer uma DR. Há coisas que ela pede para mim, eu não gosto muito de fazer aquilo, mas eu gosto dela. Eu faço porque eu gosto dela. E depois de um tempo fazendo o que eu não gosto muito, mas faço porque eu gosto dela, eu acabo gostando e acostumo e é natural para mim. Olha, Deus pede algumas coisas para você na sua vida natural. E algumas você não gosta muito. Eu sei, eu também sou assim. Eu também tenho meus gostos. Está pensando que pastor nasce santinho? Ele nasce pecador e morre pecador. Ele luta a vida inteira. E Deus vai tendo misericórdia dele, ele vai crescendo, o pastor vai crescendo durante a vida. Eu sei, as tentações que você tem, eu também tenho. Tentação vem para todo mundo. Mas se a gente pensar assim, não, mas eu estou fazendo porque Deus pediu. E eu gosto de Deus. Ele gosta de mim.
Percebe? O nosso assunto com Deus, nesse assunto de viver naturalmente, é se a gente gosta de Deus ou não. Esse é o ponto. Vamos pensar nisso. Agora eu tenho que terminar, né? Eu falei demais aqui, mas tem uma parte aqui da revista que eu não posso deixar de falar para vocês. No livro ali, Medicina e Saúde, teve um ponto ali que Ellen White deu a opinião dela sobre um lugar lá que ela foi e tinha muitas mulheres ali, assim, desanimadas, doentes, ela usou a palavra indisposta e ela falou de mulheres porque os homens estavam trabalhando por obrigação mesmo. Naquele tempo, o homem trabalhava ou passava fome, né? Hoje em dia, as mulheres assumiram esse assunto de trabalhar também para sustentar a casa também. Vocês, mulheres que foram trabalhar, tiraram um fardo enorme das costas dos homens. Agora tem uns folgados aí, achando que também pode ficar com esse negócio, né? Mas mulheres que ficavam em casa, naquele tempo, naquele lugar, naquela ocasião que Ellen White visitou ali, ela viu algumas mulheres indispostas e ela disse assim, ela aplicou na vida dela e ela escreveu dessa maneira. Eu fiz aqui um breve resumo. Embora me sentisse indisposta, não esperaria para recuperar-me deitada. Eu vou continuar lendo, mas eu vou parando para fazer o comentário. Ela disse: não esperaria, ou seja, tomaria uma atitude. Não esperaria para recuperar-me deitada. Ou seja, vou me levantar. Vou fazer alguma coisa. Vou continuar lendo. Traria em meu auxílio o poder da vontade. Deixaria a cama e me dedicaria a ativo exercício físico. Eu tenho 70 anos, minha esposa 72. Eu me aposentei aí. Esse aqui eu só estou contando para ilustrar, tá? Eu vim para cá, para o Brasil, a minha nora é sócia de um clube famoso aqui. Não vou falar para não atiçar a torcida de ninguém. É, ela é sócia de um clube famoso. Eu cheguei aqui, ela me colocou como dependente dela no clube. Quando a Shirley chegou também, ela também colocou a Shirley e disse assim: eu matriculei vocês dois na academia. Eu olhei, olhei para ela, olhei para a Shirley e falei: agora a gente tem que fazer exercício físico, porque a Nora matriculou e está pagando, né? Está lá o velho de 70 anos no meio de uma moçada na academia. Eu já estou conhecido, o pessoal já passa, me cumprimenta. Estou fazendo exercício físico, estou com 70 anos, estou lá fazendo exercício físico. Ellen White falou assim: eu deixaria a cama e me dedicaria a um ativo exercício físico. Ah, não tem academia aqui na minha cidade, tem rua para andar. E você pode marcar aí no seu relógio 40 minutos, 45, 50. Alguns podem andar 1 hora por dia. Caminhe, faça uma atividade física. Vou continuar lendo o que ela escreveu. Observaria estritamente hábitos regulares de levantar cedo. Impressionante. Eu não sei se você já avaliou isso na sua vida. O dia que a gente levanta mais cedo, a gente vive aquele dia melhor. Eu ia falar um negócio aqui, não vou não, tá bom? É, eu gosto de levantar cedo desde a adolescência. Eu levanto cedo. Domingo era meu dia de folga, eu levantava cedo. Um colega meu dizia assim: eu sei que você gosta de levantar cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Eu falei: não, eu gosto de viver. Eu gosto de viver. Você já pensou passar horas na cama? Aquilo não é vida. Às 8 horas a gente passa na cama. Depois disso, vamos viver. Viver a vida. Agora, olha como ela continua aqui. Comeria pouco.
aliviando dessa forma meu organismo de carga desnecessária. Essa frase aqui, comeria pouco, a gente devia ler todo sábado na hora do almoço. Depois que sai da igreja, antes de almoçar, parece que é o dia que a gente come mais, né? Bom, para aí, vamos para frente. Incentivaria a alegria. Alegria, bom humor, gente. Proporcionaria a mim mesmo os benefícios do exercício apropriado ao ar livre. Tomaria banho frequentemente e beberia muita água pura e refrescante. Que tal? Está no livro Medicina e Salvação, página 107, está aqui na página 10 dessa revista. Vale a pena, gente. Vale a pena tentar, vale a pena começar, vale a pena. Se você não fez até agora, começa agora. Ah, eu já tenho 70, eu também, né? Com 69 anos eu comecei para academia. Comecei e estou lá. E vou. Às vezes eu chego em casa com o braço doendo, às vezes com a perna doendo, mas eu vou. Então, vamos aplicar na vida. Assim, comece devagar. Tudo que eu vi começando intempestivamente não terminou. Comece devagar. Faça mudanças pequenas na dieta, nos exercícios. Comece devagar. Não rompa de uma vez, não. Comece devagar e seja. Agora, o segundo passo, seja consistente. Não faz por 15 dias, por um mês. Seja consistente. Comece e continue agora até o final da sua vida. Não se deixe abater se depois de um mês as coisas parecem do mesmo jeito. Afinal, você gastou 40, 50, 60, 70 anos fazendo coisas erradas. Não pensa que em um mês já vai fazer diferença. Vai melhorar muita coisa, mas não espera rápido. Seja consistente. As mudanças começam interiormente, onde você não as percebe primeiro, depois elas aparecem, começam a aparecer por fora. Não desista. E peça apoio. Peça apoio a Deus, em primeiro lugar, e diz para Ele assim: ó, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Não estou com muita vontade, mas eu sei que é a vontade do Senhor. Me ajuda. Quero fazer por causa do Senhor também. E porque eu sei que é melhor para mim. Peça para ajuda para profissionais de saúde, profissionais da área de atividade física, peça conselhos para eles. Como eu posso fazer melhor isso? Peça apoio a familiares e amigos, peça para eles apoiarem você. Olha, me ajudem, eu decidi fazer isso, me apoiem. Não fiquem me chateando, não fiquem me atrapalhando, eu quero apoio de vocês. O apoio vale muito. E siga em frente, tá bom? Amanhã continuaremos, entraremos em mais um tema desses aqui, mas hoje fica com esses conselhos. Vale a pena você seguir aí e ir em frente. Lembre-se, se tiver muito difícil, lembre-se, você está fazendo porque você gosta de Deus. É para Ele. Fica mais fácil. Quando você vai fazer uma mudança no seu estilo de vida, porque você gosta de Deus. Se você não fizer porque você gosta de Deus, vai ser um peso. Mas se você for fazer porque você gosta de Deus, vai firme, vai dar certo.